Então, função do primeiro grau. Eu queria ter chegado na do segundo já, mas não deu. Vamos por parte aqui. Função do primeiro grau, gente. Se vocês observarem, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui esse gráfico, tá? Que está aqui logo na abertura aqui. Ele continua, certo? Ele continua. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele continua para cá. Ele continua aqui, ó, certo? Ó, ele continua, só que reto, não assim. E continua para baixo também aqui. Então, é como se fosse um quadrado, certo? Cortado no meio, assim, em 4 pedacinhos. Esse primeiro pedacinho que está passando a reta vermelha aqui é o primeiro quadrante que a gente já viu. Do lado de cá, onde está escrito função do primeiro grau, aqui seria o segundo quadrante. Para baixo aqui o terceiro. E aqui onde é que está o 1, 0 até o 7, aqui positivo, aqui até o 7, ó, seria o quarto quadrante para baixo, certo? E a gente vai ver a função do primeiro grau, o que vocês mais perceberam aqui, ó, que nessa flechinha aqui, que só tem flechinha para a direita e flechinha para cima, certo? Na flechinha para a direita tem um X. Esse X, como eu já falei na outra aula, só para revisar, se chama abscissa, seria minha horizontal, abscissa, certo? Lá no F, tá vendo lá na flechinha de cima? Seria o Y, certo? Esse Y é a mesma coisa que o F de X. F quer dizer função de X, certo? Então, essa função de X é o Y, nada mais é do que o Y. Quando vocês ouvirem falar F de X, é a mesma coisa que Y, certo? É a mesma coisa. Então, a pergunta é a seguinte: você já usou a palavra função no dia a dia? Gostaria que vocês me falassem, já usaram essa palavra função? Vocês chegaram a usar alguma vez? Eu fui, sei lá, um exemplo prático, assim. O legal da função é que a gente vai colocar ela na forma genérica, né, na matemática, vamos generalizar, mas ela é muito usada no dia a dia, a gente consegue fazer várias coisas usando a função. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção até numa prática de vocês diária, porque eu vou pedir uma tarefa, mas já valendo para o bloco B daí, tá? Porque a gente vai dar continuidade lá. Então, a prática diária, assim, ó. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, só um pouquinho. Manter. Vou dar o barulhinho, porque tem alguém querendo entrar e não consigo. Não, tá tudo certo, não consigo ver daí. Certo, gente? Então, vamos lá. Olha só. É comum, tá? É comum dizer, a procura pelos carros depende dos seus preços de venda. É comum a gente dizer isso, né? A procura por arroz depende, vou falar do arroz que está caro, todo mundo falando do arroz, né? Depende do preço de venda. Quer dizer, onde estiver mais barato, mais vai vender, né? Você vai fazer pesquisa de preço, vai de mercado em mercado. Hoje em dia tem que procurar preço, né? Para ver o que é mais em conta, e onde for mais em conta, mais vai vender, né? Então, é comum a gente dizer isso, né? Que a procura dos carros, essa procura, gente, depende, que está em vermelho ali, tá vendo que uma coisa depende da outra? Aonde tiver carro mais em conta, é lá que vai vender. Se tem o mesmo carro numa concessionária e no outro tem o mesmo carro numa segunda concessionária, e forem valores diferentes, na segunda é mais barato do que na primeira, é mais em conta, né? É óbvio que vai vender o carro da segunda concessionária, né? Quanto mais barato, menos taxa de juro, não precisa dar entrada, as condições de pagamento. Então, quer dizer, uma coisa em função da outra. Quanto menor os preços do carro, mais vai vender. Isso é óbvio. É uma regra matemática que existe, né? A gente pode dizer, além de grandeza, a gente pode chamar de grandeza, também é chamado de função crescente. Né? Então, a gente vai ver função crescente e decrescente, certo? Um segundo exemplo aqui, ó. Na escola, que agora estão vazias, né, por causa do coronavírus, né? Na escola, cada aluno corresponde a um único número de chamada. Cada escola, quer dizer, na escola, cada aluno tem um número. Quer dizer, e uma matrícula também, né? Então, quer dizer, não existe 2 alunos com a mesma matrícula, certo? Cada um corresponde a um número e a uma matrícula. Uma outra coisa, um outro exemplo aqui. A minha
aprendizagem depende de quanto tempo eu me dedico para estudar. Até tem uma fotinha da pessoa estudando matemática ali, ó. Quer dizer, se eu estudar pouco, menos eu vou saber. Mas se eu me dedicar cada vez mais a estudar, dedicar pelo menos meia hora do meu dia, do meu tempo por dia, 20 minutos que seja, colocar as atividades em dia, quer dizer, vai surgir dúvida. Ah, tem aquele velho ditado que diz: quanto mais eu estudo, mais dúvida surge. Não, é que, na verdade, você está aprendendo mais. Que bom que está surgindo dúvida. É porque você está vendo outros métodos, outros jeitos de resolver, às vezes, a mesma situação. Então, a aprendizagem depende do tempo, sim. Quanto mais eu me dedicar, mais eu vou aprender. Se eu me dedicar menos, menos eu vou aprender. Quanto mais é função crescente, quanto menos eu me dedicar, menos eu vou aprender. É uma função decrescente. Um outro exemplo prático aqui, o valor da conta de luz, né? Tem bastante gente reclamando também que foi para o PROCON, foi para ser aprovado, daí entraram lá com a justiça, negou o aumento de energia elétrica agora, né, da conta de luz ali. Mas a hora que acabar a pandemia, ano que vem, gente, aguarde, né, que vai aumentar tudo, né? Então, ó, o valor da conta de luz depende do consumo mensal das pessoas em uma residência, com certeza. Quanto mais pessoas estiverem gastando energia elétrica, mais eu vou pagar, é óbvio, né? Isso é uma função crescente também. Então, quer dizer o quê? O meu consumo, né, o quanto que eu vou pagar, aliás, quanto que eu vou pagar depende de quanto que eu usar. Se eu passar roupa todo dia, levar 2 horas embaixo do chuveiro, tiver uns 5, 6 na família, né, vai gastar muito mais daquele que mora só um casal, 2 pessoas, e passa uma roupa uma vez por semana, né? Junta as roupas tudo e passa tudo uma vez por semana só. O ferro, principalmente nesse horário agora, né? O horário do pico que fala, né? O horário depois das 7, das 6 horas ali já começa o horário do pico, 6, 7, 8, 9, principalmente, né? Então, esse horário ali, quanto mais eu for tomar banho nesse horário, mais eu vou gastar, porque tem mais gente usando, tá entendendo? Quanto energia elétrica, no caso, ferro, passar roupa, chuveiro, tudo que tem, assim, que emite calor, né? Mais energia gasta também. O outro assunto, né? Outra coisa que estão falando muito aí agora é o aumento do arroz, como eu já comentei para vocês, né? Tem gente que fala aumentou 70%. Não chegou no aumento de 70%, chegou no aumento de 64%. Então, o aumento do preço do arroz em 64%, em 64% nos últimos 3 meses é porque as exportações do cereal aumentaram, diminuindo o produto para o consumidor brasileiro. Quer dizer, aumentou para fora, o dólar está caro, né? Está mais alto do que o real, que está desvalorizando. Então, aumentou o valor do arroz, né? Por quê? Estão mandando muito para fora, os outros países estão exportando para fora, né? Do Brasil. Apesar de ser aqui que é feito, para nós é mais caro, porque sobra pouco para o consumidor aqui, né? O interno, no caso, né? Para nós aqui, como sobra pouco, acaba sendo cobrando mais para a gente, né? A gente já paga imposto, paga um monte de coisa, acaba pagando arroz mais caro do que o normal, né? Porque há quem diga que está faltando, há quem diga não, que eles estão, na verdade, guardando esse arroz, né? Uma precaução até, e estão cobrando mais caro para isso. Eu não aumentei aqui, né? Mas, enfim, esqueci. Uma outra situação, né? É claro que depende, né, gente, falando do arroz ali, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Uma outra situação também, está falando muito ali, né? Tem gente que diz assim, mas para ir lá no mercado e comprar cerveja, um monte de coisa ali, pagar um valor alto para final de semana, feriado, tem dinheiro, né? Para pagar um saco lá de arroz, né? Que dá para o mês inteiro, tem gente que reclama. Não, mas na verdade não é isso o que vem ao caso. O que vem ao caso é que realmente o preço do arroz aumentou muito. Imagina aumentar uma coisa, um produto, né, na prateleira, que é básico das pessoas, principalmente das pessoas mais carentes, aumentar 64%. É muita coisa, né? É muita coisa, porque nem todo mundo também vai lá comprar cerveja, né, como estou falando aqui. Então, a gente não pode generalizar nesse caso aí. Realmente, o valor do preço do arroz aumentou muito. Porque, na verdade, o salário mínimo, ele está muito baixo, né? O salário mínimo aumentou agora, mas vai congelar por um tempo aí.
aumentou nesse início desse ano, mas vai congelar, né? O nosso salário mínimo hoje deveria estar sendo um salário mínimo em torno de R$ 6.000. Hoje, o salário mínimo, ele desvalorizou muito, né? Então, a gente pode trabalhar acerca de uma pesquisa, sim, que seria legal, da nossa realidade, certo? Então, vocês estão pensando em algumas ideias que vocês podem estar trabalhando, porque a gente vai fazer uma apresentação, cada um vai gravar um videozinho e vai me mandar, certo? De um cálculo, alguma coisa já para o bloco B, daí não vai ser para quinta, para o bloco B, tá bom? Pensando em alguma situação dessa aí, do salário mínimo, dessas que eu estou colocando aqui, envolvendo função daí, certo? A gente pode conversar mais sobre isso também, se vocês quiserem, né? Ó, uma situação aí, ó. Em determinado estacionamento de veículos, vamos botar a mesma coisa, duas situações. Ó, a primeira e a segunda falando de veículo, tá? Só para vocês verem a diferença das duas. Em determinado estacionamento de veículos, cobram-se R$ 2 a primeira hora, certo? A primeira hora, R$ 2. E mais R$ 1,50 a partir da segunda hora. Então, ali no caso, qual é a função representada que pode expressar o valor a pagar em função do tempo? Então, qual é a ideia aqui? Quanto mais tempo eu deixar no estacionamento, mais eu vou pagar. Então, quanto mais uma coisa, mais a outra, eu tenho uma ideia de função, certo? E essa função, quanto mais uma coisa e mais a outra, eu posso chamar de função crescente, certo? Crescente. Então, quanto mais uma coisa e menos a outra, daí a função é decrescente. Quanto mais uma coisa e mais, presta atenção no mais, tá? A função é crescente. Daí nós temos uma posição da reta no gráfico, que eu vou falar para vocês quando é crescente e quando é decrescente, né? Então, se a gente analisar a pergunta, vai estar só a pergunta, não vai estar isso que está de verde aqui, vai estar só a pergunta, né? Qual é a fórmula? Às vezes vai falar assim, ó, qual é a lei de formação? Quando fala lei de formação, é aquela fórmula da função do primeiro grau que diz assim, ó, vou pegar aqui a caneta, que diz assim, ó, y igual a x mais b, certo? Em que o a e b são trocados por valores numéricos, o a e o b, e são chamados de coeficientes, né? Coeficientes. Então, o a, eu posso dizer assim, se quiser anotar lá, ó, coeficiente angular. E o B é coeficiente linear. O Y e o X, vou trocar de cor de novo aqui. O Y e o X são variáveis. Então, eu digo que o Y, na biologia, geralmente tem professor de biologia, né? Eu falo do Marcos aqui para brigar comigo. Mas assim, ó, o Y, né? Na parte genética, quando vão ter o casal lá, vai ter filhos e tal, estudando genética um pouquinho, né? O homem, ele tem o gene Y, né? E a mulher, o X. Então, quem define o sexo é a mulher. Desculpa, é o homem. Se o homem, ele tem o X e o Y, desculpa, X e o Y, e a mulher tem o X. Então, se o homem, né, o espermatozoide, ele for X com o X da mulher, vai dar uma menina. Se o espermatozoide do homem for Y com o X da mulher, a gente vai ter um menino, certo? Então, quem define o sexo é o homem, mas as mulheres são muito mais inteligentes, né? A gente sabe disso. Então, olha só, se a gente tiver aqui, por exemplo, né? Se a gente tiver aqui ó, o Y e o X. Então, a gente vai usar na matemática uma ideia diferente dessa da biologia. Olha só, o Y a gente chama de variável, são brincadeirinha, tá, gente? Mas o Y é uma variável dependente. Então, vamos escrever lá, Y, variável dependente. Para vocês não esquecer, que a mulher manda, variável dependente. E que ela depende do X. O Y depende do X. E o X, desculpa, é uma variável independente. A mulher é independente. Nossa, bem pequenininho ali. Então, ó, X variável independente. Mulher. Y variável dependente, porque depende do X. Y depende do X. B coeficiente linear e A coeficiente angular.
Cada letrinha dessa fórmula, y igual a x mais b, igual a fórmula de Bhaskara, que tem que decorar. Cada letrinha dela tem um motivo dela estar ali. Então, é como se fosse alguma coisa em função de outra, certo? Então, a gente pode dizer aqui, vou voltar aqui nessa número 1. A gente pode dizer, por exemplo, que o 1,50... Eu estava falando dessa aqui, do 1,50, né? Escrevi na outra. O 1,50, certo? É o valor que é pago a partir da segunda hora. Daí, entre uma letra e um número, tem um vezes aqui, entre o X e o 1,50, certo? E o R$2 seria pago na primeira hora, então. A primeira hora. Então, esse R$2 seria o B e o 1,50 seria o A, naquela fórmula. Y igual a X mais B, ó. 1,50 é o A e o B é o R$2, certo? E esse Y e X é o valor que a gente vai encontrar. O Y é o valor que eu vou pagar. Olhando aqui, ó. Então, a fórmula vai estar só assim para vocês, de repente, a pergunta, em determinados estacionamentos de veículos, cobra-se R$2 da primeira hora e 1,50 da segunda, certo? E qual é a função apresentada que pode expressar o valor a pagar em função do tempo, no caso? Então, a expressão, essa que está de verde, seria o que vocês vão ter que responder. Vocês vão ter que montar a fórmula, não está escrito em lugar nenhum. Essa fórmula vai ter que seguir essa sequência, y igual a, como está aqui, ó. Y igual a X mais B. A fórmula vai ter que seguir essa sequência, tá? Aí diz assim, ó. E se eu ficasse 5 horas, quanto que eu iria pagar? Se eu ficasse 5 horas, né? Então, se o tempo, aqui, ó, o tempo de azul, aqui agora escrevendo de preto, seria 5 horas, certo? Então, a gente pega lá a fórmula Y igual a 1,50 vezes, lembra que tem um vezes 5 horas, mais R$2 da primeira hora. Então, primeiro a gente vai fazer 1,50 vezes 5, depois somar. 1,50 vezes 5, se fosse 5 vezes 1 é 5, e 5 vezes 5 é 25, né? Vai dar 2,50. Mais 5 eu vou ter 7,50, certo? Mais os R$2 da primeira hora, então eu vou ter R$9,50. Nossa, que letra. Deixa eu arrumar isso aqui. R$9,50 aqui. Certo? Ou não tá bom ainda, não tá bem entendido isso aqui? Só fazendo para entender, que nem eu já falei, 9,50. Mas tem que ficar claro, gente, ó. Substitui o X pelo tempo e a gente acha quanto que vai pagar, que seria o Y, certo? Continuando aqui, ó. Numa segunda situação, então, lá eu tinha, observa a diferença dessa. Lá eu tenho o valor do A, que é 1,50, e o B, que é 2. Eu tenho o A e eu tenho o B. Numa segunda situação, eu não tenho o valor do B, eu só tenho o valor do A, ó. O A é 2. Quando eu não tenho o B é 0, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó. O A é igual a 2 e o B eu não tenho, o B é 0. Mas como é que eu resolvo isso aqui? Se nessa mesma situação, né? Se em outro estacionamento não tivesse a cobrança da primeira hora, aqueles R$2 na primeira hora, o valor a pagar é de R$2 por hora. Lá era 1,50, lembra a hora? Aqui nesse é R$2 por hora. Qual é a lei de formação? Quando fala lei de formação, quer dizer a fórmula. É desse tipo aqui, ó, y igual a x mais b. Nesse caso, como não tem o b, y é igual a x só, certo? Essa é a fórmula geral daí. Então, a lei de formação. Qual o valor a pagar em 5 horas? A mesma situação de lá. No segundo estacionamento, não cobra os R$2 da primeira hora. A pergunta é, qual é mais vantajoso? O primeiro ou o segundo estacionamento? Então, eu vou marcar aqui, ó, y igual a 2 vezes 5 direto, porque não tem o mais daquela hora extra que paga, né? Então, marcar lá 2 vezes 5, eu vou ter R$10. Então, a segunda hora, direto, a partir da primeira já paga R$2 e fechado, né? Então, a gente vai ter R$10. A pergunta é, qual é mais vantajoso? Nem sempre, às vezes, esse aqui é mais vantajoso que o outro. Neste caso, o mais vantajoso, ó, aqui vai pagar R$9,50 na primeira situação. Na segunda situação, vai pagar R$10. Então, mais vantajoso, nesse caso, é a primeira situação. Certo?
Tem uma outra situação aqui, uma terceira, que não vai falar de estacionamento. A gente encontra em várias situações cotidianas, né, como no arroz, no preço da água, da luz, até assim, ó, o tempo que você acorda vai trabalhar, né? Bota o relógio para despertar, aí eu levo lá tanto tempo para mim almoço, para mim tomar o café da manhã, eu levo tanto tempo para me vestir e tanto tempo para chegar em tal lugar. Esse tempo, em relação ao que eu tenho que fazer, também é uma função. Se eu tiver assim também, ó, minha velocidade média, né? Quanto tempo eu levo para chegar no meu serviço? Então, tu vai pegar o espaço da tua casa até no teu serviço e vai dividir pelo tempo que tu leva. Então, o espaço dividido pelo tempo seria velocidade média. Essa velocidade média também é uma função, é o espaço em função do tempo. Em tudo na matemática a gente encontra agora uma relação. Essa relação se chama função, uma coisa em função de outra. Então, num retângulo, nessa situação 3 agora, ó, num retângulo, a medida do comprimento tem 4 unidades a mais do que a medida da largura, que é representada pela letra X. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Então, o comprimento é essa parte maior aqui, ó. Ela tem 4 unidades a mais do que essa daqui, que seria a largura. Então, comprimento no retângulo, comprimento, e o X lá seria a largura, certo? Então, expresse, só vai estar assim. Daí agora eu tenho que colocar a lei de formação. Qual é a fórmula que eu vou montar aqui, né? Expresse a área Y desse tipo de retângulo em função de X. O X seria o comprimento e a largura. Como é que eu vou expressar uma área aqui, ó? Vou tentar escrever aqui, que é de vermelho, dá para entender, ó. A área do meu retângulo, para mim calcular a área de um retângulo, é comprimento vezes a minha largura, não é? Ou A vezes B, ou base vezes altura, B vezes H, ou pode ser representado pelo comprimento vezes a largura. Então, a gente tem assim, ó, que a área, o comprimento é x mais 4. Vou colocar um parênteses porque é um binômio, duas coisas, vezes a minha largura. E a largura é x. Então, eu vou ter que fazer uma distributiva, x vezes 4 e x vezes x. Aí eu terei assim, ó, x vezes x é x ao quadrado, né? A área igual a x ao quadrado mais, e x vezes 4 é 4x. Numa situação dessa, a gente pode dizer que o x seria meu termo independente e o A aqui seria o y que está falando. Então, a gente pode transformar, né, a fórmula ali da área do triângulo numa função daquele tipo, y igual a x, y igual a x mais b. Desse tipo aí, eu digo que o A, ó, no caso, o A é o y, igual a x mais b. Eu não tenho b, mas eu tenho uma função de segundo grau, no caso aqui, já não é de primeiro, tá? Porque ela tem um quadrado em cima do x. Então, eu vou ter x ao quadrado mais x. Os dois são o tipo A. Não o tipo A, não o tipo B, tá? Porque o B não tem x. Então, eu teria uma função aqui de segundo grau. Função do segundo grau. Por causa do x ao quadrado. Aí, se perguntar assim, ó, tá montada a minha lei de formação, essa daí. E se perguntar assim, qual é a área de um retângulo? A área é lado vezes lado, comprimento vezes largura. De um retângulo desse tipo, como tá ali, cuja largura mede 8. Se a largura é esse menor aqui, ó, o x a largura. A largura mede 8 e o comprimento a gente não sabe, mas se a gente sabe que o x é 8, vou desenhar aqui bem pequenininho. Se a gente sabe que o x é 8, então é x mais 4. Nossa, que desenho lindo de retângulo, né? Finge que está reto isso ali. Então, é x mais 4 e x. X mais 4 seria 8 mais 4, né? Desenhando de novo aqui, a gente vai ter 12, né? 8 mais 4, e aqui seria 8, que é o valor de x. Como é lado vezes lado, a área do retângulo é comprimento vezes a largura, então eu vou fazer 12 vezes 8. Então, a área do retângulo vai ser 8 vezes 10, 80, 8 vezes 2, 16, 80 com 16 vai dar 96. No caso ali foi dado em centímetros, não é em unidades, então 96 centímetros ao quadrado, porque a gente está falando de área, certo? E embaixo, quando fala assim, a letra C, e qual é a área
de um retângulo desse tipo também, cujo comprimento mede 14. Se o comprimento mede 14, então aqui tudo é 14. Se eu tenho x mais 4, eu vou ter que tirar 4 dessa vez, porque tudo é 14. Então, quanto que mede o x? É 10. Então, eu vou ter 14 por 10, certo? Então, para mim calcular a área do retângulo, comprimento vezes a largura, que seria a mesma coisa. A área do retângulo, 14 centímetros foi dado, né? Vezes 14, eu botei 10. 14, deixa eu arrumar isso ali, é 14 centímetros vezes os 10 centímetros. Então, eu vou ter, só botar um zero atrás, né? 14 vezes 10, 140. 14 vezes 10 centímetros. Então, a área do retângulo é 140 centímetros ao quadrado. Desse jeito aí. A letra D diz assim, ó. Quais são as dimensões desse tipo de retângulo, cuja área é 165? Eu tenho do outro lado, mas aí deixei ele reservado, tá? A área é 165 e é x mais 4 vezes x, certo? Então, olha só. Vamos pegar aqui a letra D, porque agora ela é de segundo grau, então a gente resolve pela fórmula de Bhaskara. A área do retângulo, lembra que era comprimento vezes... Eu vou até apagar aqui, vou fazer do começo. Que é comprimento vezes a largura. Então, a gente pega... Será que tem alguém querendo entrar? Mais alguém? Estou recebendo notificação aqui, deixa eu ver. Só um pouquinho. A Samira tá conseguindo entrar, gente? Vocês estão vendo aí que eu não estou vendo nada? Ela disse que já reiniciou o celular e não consegue. Deixa eu dar um ESC aqui de novo, só um pouquinho, tá, gente? Desculpa. Não tem Samira aqui. Vocês viram se a Samira tá entrando? Dá para ver? Vocês conseguem ver quem entra? Não? Ela acabou de sair. Pois é, não dá para entender. Ela sai e entra. Como é que ela conseguiu entrar, então, de novo? Deixa quieto. Senão a gente vai ficar toda a vida parando, fica ruim. Então, olha só, a letra D, deixa eu aumentar aqui. A letra D. Ai, meu Nossa Senhora. Deixa eu ver quem é agora. Oi, não consigo entrar de novo. Tá. A letra. É que tem hora, a gente tem que marcar um tempinho para todo mundo entrar. Não dá para ficar atrasando. É muito ruim. Meu Deus do céu. Estou passando um trabalho danado para cortar esse vídeo. Olha só. A letra D dizia assim, que era. Vou desenhar aqui, tá? Era um retângulo. Não tá do bonito, a gente finge que tá. X mais 4, que importa é entender, né? Então, para calcular a área dele, é lado vezes lado. Disse que essa área aqui dentro era 165 centímetros quadrados, certo? A área, marca aqui, era 165 centímetros ao quadrado. Então, a gente vai pegar a forma do retângulo, que é comprimento vezes a largura. O A de área foi dado ali, que é... Deixa eu botar ali, a caneta saiu, que é 165. 165, que é a área, já foi dado. O comprimento é x mais 4, já foi calculado antes, podia pegar de lá, né? Vezes o x, que é... Não, desculpa, vezes... eu marquei 4, é x aqui. Vezes o x, que era a largura, né? Então, x vezes 4, aqui, ó, e x vezes x. Então, vai ficar 165, igual a x vezes x, que é x ao quadrado, e x vezes 4, que é 4x. Passa esse 165 para o outro lado, para igual a zero, e a gente colocar ela na forma reduzida. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais 4x. Finge que está do lado de cá tudo já. Como eu vou passar o 165 para lá, ele é positivo, ele vai passar negativo, igual a zero. Aí a gente vai ter o valor do A, o valor do B e o valor do C. O A é 1, que está na frente de x ao quadrado, o B que está na frente do x, e o C é o negativo 165, né? Daí a gente usa a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos, que vocês já sabem, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A.
Essa daqui é aquela que foi dada na outra aula, que a gente ia continuar nessa, você lembra? Então, a gente tem lá assim, ó, x igual, o b é 4, então, menos 4, mais ou menos raiz de 4 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4, que é da fórmula de Bhaskara, vezes o valor do a, que é 1, e o valor do c, que é menos 165. Por isso, tem que colocar entre parênteses o sinal negativo ali, sobre, né, 2 vezes 1, que é o valor do a, que é 1. Então, x igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, menos do 4 da fórmula, com menos do 165, vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, certo? Me ajuda ali agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 165. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 6, 24. 640. 4 vezes 5, 20. 600. Não lembro agora quanto é que dá aqui. Se alguém tiver uma calculadora para me ajudar, mas eu acho que é 660? Acho que é 660. Só confere lá se alguém tiver uma calculadora ali. Dividido para 2, certo? X igual a menos 4, mais ou menos 16 mais 660 vai dar 676, dividido para 2. E 676, a raiz quadrada é 26. Então, raiz quadrada é 26 dividido para 2. Agora eu vou achar aqui, ó, o x1 e o x2. Eu devo 4, eu tenho 26, eu vou ter 22. Dividido para 2, eu vou ter 11. Olha bem. Devo 4 e devo 6, eu vou dever 30. Dividido para 2, vai dar menos 15. Menos 15. Como a gente fala de uma medida de um retângulo, não vai valer essa opção menos ali, menos 15, né? Aí o negativo não vale, porque quando se fala em medida, né? É duas respostas a forma de Bhaskara, duas respostas, mas quando é medida de alguma coisa, não vale esse menos 15. Então, a solução aqui, no caso, seria só o 11. Aí a gente volta lá naquele desenho que está bem feio, que não dá para entender nada, eu vou apagar. Deixa eu arrumar aqui, a gente volta nesse desenho aqui, ó, e observa, apaguei o desenho todo agora para fazer. E observa, deixa eu desenhar de novo aqui, e observa. Aqui é 4, era, né? Observa nesse desenho ali que o x vale 11. Se o x vale 11, eu vou substituir lá para mim saber quanto que mede cada lado. Então, ó, é 11 do x mais o 4, para mim saber o comprimento, o c de comprimento. E 11 com 4, eu vou ter que o comprimento aqui é igual a 15. Mas não é aquele 15 negativo que deu lá, é o 15 aqui desse comprimento, certo? Porque somou com 4. Aquele outro, se o x vale 11, então esse x ali em cima, que é só x, vale 11 daí, certo? E o outro vale x mais 4, vale 15. Então, se eu multiplicar agora 11 por 15, tem que dar esse 165 que está falando ali. Certo? 11 por 15. Tem que dar 165, se alguém quiser conferir, aqui a área, que seria essa área aqui desse retângulo. Certo? Pode até conferir. Deixa eu passar para frente aqui. Uma outra situação, se vocês quiserem, eu estou copiando, não sei. Eu espero um pouquinho. Uma outra situação, e última, talvez, não sei se é a última, não lembro agora, que eu botei ali. Se a gente observar aqui, ó, é do termômetro. Vocês devem ter estudado isso também em física, se não estudaram, estão estudando, né? Existe a fórmula que a gente pode converter Celsius, Kelvin, Fahrenheit, tem mais uma escala, Rankine, agora não lembro o nome dessa escala, você falava, tá? Tem mais escalas que são usadas em vários países, né? Nos Estados Unidos, para conversão da temperatura. Então, a gente tem aqui, ó, mais usada para nós é Celsius e Fahrenheit, né? Celsius é representado com a bolinha, não tem esse risquinho, tá? São uma bolinha C e Fahrenheit uma bolinha e o F. A escala Kelvin, ela não tem grau, não tem a bolinha, só K, maiúsculo daí. Mas aqui não vai falar de Kelvin, só por título de curiosidade, né? Que são utilizadas essas temperaturas para...
para medir, né? Para medir temperatura. Ah, hoje está tantos graus, é por isso que vai chover, a semana ficou quente e tal. Para medir temperatura de corpo humano, temperatura de animal também, temperatura do tempo, né? Então, é muito usado esses termômetros, né? Então, diante disso, né, responda qual é a temperatura, porque é a escala de conversão. Em graus Celsius, que corresponde a 104 graus Fahrenheit. Se a gente observar aqui, ó, nessa desenho que tem do lado aqui, ó, o 40 graus aqui, que está no Celsius, aqui, o que está de azul, ó, é um pouquinho mais, tá vendo? Tá quase os 70 no Fahrenheit, quase, mas não é bem 70, é mais do que 70. A gente já tem mais ou menos uma noção que 40 graus Fahrenheit é um pouquinho maior que 70, certo? Aliás, 40 graus Celsius é um pouquinho maior que 70 graus Fahrenheit. Existe uma fórmula que é C sobre 5, C sobre 5 igual a F menos 32, isso tudo sobre 9. Vocês também devem ter aprendido isso, né? Da conversão das escalas, a gente faz regrinha de 3 daí, né? Multiplica meio pelos extremos. Mas essa fórmula aqui, se a gente multiplicar ela, né, fazer 5 vezes F lá, ó, esse 5 que está dividindo aqui, passar para o outro lado multiplicando, que está dividindo, vai ficar 5F, como está aqui, ó, menos 32 sobre 9, vai ficar o C sozinho. Então, essa fórmula que está dando na pergunta aqui, ó, ela já está reduzida. Tá, o que isso aí tem a ver com função, professora? É que nem eu falei para vocês, função tem tudo. Então, na verdade, o C de Celsius aqui, nesse caso, corresponde ao Y. Daquele tipo assim, né, função. Y igual a X mais B. Mais B. Deixa eu arrumar aqui, isso aqui é um mais. Nossa, vou apagar, gente. Hoje tá pesado o negócio, tô cansada. Deixa eu apagar de novo aqui, ó. Vamos de novo. Então, essa função é assim, ó, y igual a x mais b, certo? Esse y seria o Celsius, que está falando ali, o grau Celsius. E o ax mais b, né, seria toda essa expressão que a gente tem aqui atrás, ó. O x seria o f, o Fahrenheit seria o x, no caso, tá? Os 5 nonos seria o valor do b aqui, ó. Certo? F menos 32 seria o valor do A, que está ali, ó. Porque está entre parênteses, certo? Se a gente multiplicar um pelo outro, a gente vai ter 5, aqui, ó. A gente... Desculpa um pouquinho aqui, ó. Se a gente puder multiplicar, ó, 5 nonos vezes F... Vamos tirar uma prova real disso aqui. 5 nonos vezes F, lá, fazendo distributivo, vai dar 5 nonos de F, né? E 5 nonos vezes 32... 5 vezes 32 vai dar 160, né? Sobre 9. Minto. Então, 5 nonos é o valor do A. E o B seria o 160 sobre 9. Ao contrário. Tem que fazer distributivo para a gente saber. Pode falar. Você vai colocar no grupo esse vídeo? Vou. Vai? Sim, porque daí a gente pode dar com mais atenção, né? Eu tô olhando, só que daí olhar mais vezes para aprender mais. Não tem como olhar uma vez só, tem que ver mais vezes. Muitas coisas, vocês aprenderam, deixa eu fazer uma pergunta, vocês aprenderam já conversão de escala? Em física? Não. Não? Não Vocês vão aprender então. Na verdade, eu aprendi, mas nem lembro. Ah, é? Ó, eu antes falei para vocês que os 5 nonos era o B e o F menos 32 era o A, né? Não é, tá? Eu tenho que fazer distributiva, ó, na matemática aqui, ó. Tá vendo como tem que fazer para ver, ó. Eu tenho que fazer essa distributiva aqui, ó. Os 5 nonos vezes F e 5 nonos vezes 32, que o pontinho é vezes. Aí eu vou saber qual que é o A e qual que é o B. Oi? Não tô vendo nada na tela, tá só aparecendo o nome da Fabiana de Souza da Silva. Pois é, mas eu não saí, então tu entra... Aliás, tu sai e entra de novo, não sei. Só a Snelt. A Snelt não viu? Pra mim tá É só a Snelt ou tem mais alguém? É só a Snelt, Pro. Daí a Snelt tem que sair e entrar de novo, Snelt. Nem que eu dou... Eu saio também aqui, né? Eu vou ter que sair. Ai, Jesus amado. Tá.
Então, ó, o valor do A está na frente do X, no caso seria o F, o que não tem X é o valor do B, certo? Então, a gente tem, mesmo que a temperatura Fahrenheit, Celsius, a gente tem também Y, essa fórmula aqui, ó, igual a X mais B. A gente tem também isso. Então, respondendo essa pergunta, essa fórmula que está toda arriscada aqui na pergunta, ó, ela é mais fácil do que decorar aquela lá. Então, a gente tem C igual, porque já passou o 5 que era dividido, passou para o outro lado vezes. Então, eu vou copiar a formulazinha aqui que fica mais fácil, ó. C igual a 5 sobre 9 vezes F menos 32. Essa é a fórmula geral, tá? Em física também se aprende, é isso aqui, não vai mudar. Então, qual é a temperatura em graus Celsius correspondente a 104 graus Fahrenheit? Então, no lugar do F, Fahrenheit, ó, eu vou colocar 104. Então, eu vou copiar C igual a 5 sobre 9 vezes 104 menos 32. Aí eu vou diminuir. Teria que alguém me ajudar em fazer na calculadora, mas eu vou pegar aqui. Achei uma aqui. É 104 menos 32, 72, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. C igual a 5 sobre 9 vezes 72. Como eu tenho uma multiplicação, fica fácil agora, ó, 72 dividido por 9. Vai dar 8? Pode dividir direto aqui, ó, certo? Porque aqui tem 1 embaixo. 72 dividido por 9 vai dar 8. Vai ficar 5, que já estava lá, 5 vezes 8. A temperatura em graus Celsius seria 40 graus. Observa mesmo, ó. Então, quando for 104 Fahrenheit, seria 40 graus, 5 vezes 8, né? Deixa eu só conferir, dividido para 9. Isso aí, né? Vezes dá 40. A outra questão que a gente tem aqui, ó, a temperatura em graus Fahrenheit corresponde a 25 graus Celsius. Que temperatura é essa em graus Fahrenheit? Então, eu vou pegar de novo. Está pedindo em graus Fahrenheit, que corresponde a 25 Celsius. Então, no lugar dos Celsius aqui, ó, a gente vai marcar 25. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu vou marcar o 25. Não, 25. Só vai substituir, mais nada. Vou copiar o 5 sobre 9 vezes o F menos 32. Só foi substituído, certo? Até aí? Sim. Um jeito mais fácil, mais rápido, vamos fazer diferente aqui. Tá vendo que esse 9 é uma fração, ele tá atrapalhando aqui embaixo, não tá? Se não tivesse o 9, era uma boa. Então, a gente pode fazer o seguinte. Como tem uma fração, ele pode passar... toda fração representa uma divisão. Então, ele pode passar para o outro lado vezes. Então, vai ficar 25 vezes 9. Daí, a gente já tira aquele 9 de baixo. Tira o 9 de baixo, ó. Igual... Daí ficou só 5F menos 35, aliás, já multipliquei, tá? Então, não vou multiplicar já, espera aí, para não confundir. Vou apagar ali. Vai ficar 5 vezes o F menos 32, daí só vai copiar. Daí 5 pontinho vezes, abre parênteses, o F menos o 32. Aí vai multiplicar 5 vezes F, 5 vezes 32. Igual a gente já tinha feito, né, antes. Só tiramos o 9 para ficar um pouquinho diferente, mais fácil. Se alguém tem calculadora e quer participar, ó, 25 vezes 9. 9 vezes 2, 18, 180. 9 vezes 5, 45. 180 com 45, dá 225, certo? Isso. Igual, agora, 5 vezes F dá 5F, menos 5 vezes 32. 5 vezes 3, 5. 5 vezes 2, 10, 160, certo? Aqui, 160. Isso. Ficou mais fácil agora, não ficou? Tô tirando o 9 dali. Ó, aí esse 160, ele é menos, passa para o outro lado mais, né? Eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Dá para chegar aí? Dá. Não precisa pagar nada? Então, eu vou deixar o 5F do lado de cá, certo? Como se ele estivesse do lado de cá já. Eu vou tirar o 160, ele vai passar daqui para o outro lado, ó. Ele é menos, vai passar mais. Então, vai ficar, ó, 225 já estava lá. E o 160 vai ficar mais 160. Só troquei o 160, tá? Mas eu botei o 5F na frente para ficar mais bonitinha a equação. Então, vai ficar 5F, 225 mais 160 dá 385. Aí, eu vou pegar esse 5, que é vezes do F, e vai passar para lá dividindo, né?
Então, vai ficar F igual a 385 dividido para 5, que dá quanto? Alguém sabe dizer? Quanto que é? 385 dividido para 5, que eu não tenho. 77. 77? 77 graus Fahrenheit, bolinha Fahrenheit. Desse jeito aqui. Então, se a gente percebeu, qual é a ideia? Ensinar a conversão de medidas nas escalas? Não, isso aí quem ensina é física. A ideia aqui, na verdade, é mostrar a função matemática que tem em qualquer coisa que a gente faça. Nós temos y igual a x mais b, que é minha função matemática, e y igual a x mais b, de primeiro grau, certo? Então, eu vou ter, se eu tiver uma temperatura de 25 graus Celsius, o Celsius agora sendo y, agora ele sendo y aqui na frente, ó, deixa eu pegar azul. O Celsius sendo y, sempre que está na frente é o y, é a variável dependente. Y depende, lembra? Variável dependente, ó. Então, y, eu vou ter o F como sendo x Fahrenheit, ó. Então, y depende de x. Se eu tiver antes foi substituído graus Fahrenheit, né? E era para achar o Celsius, mas estava igual aqui o Celsius na frente. Então, o Celsius era o novo y. Ele estava igual, ele estava na frente lá, ó. Aqui. Estava na frente. Então, o X seria o Fahrenheit. Igual na outra também, mesmo que trocou a ordem. Lá deu Fahrenheit e pediu Celsius. Aqui deu Celsius e pediu Fahrenheit. Na B, ao contrário. Mas ficou C igual, porque é a fórmula. Né? C igual a 5 sobre 9 vezes F menos 32. É a fórmula. Então, nesse caso, a gente tem uma função de Fahrenheit em função de Celsius ou Celsius em função de Fahrenheit, dependendo de um valor do outro, da conversão das escalas. Aí a pergunta é, você percebe uma relação na letra C, né? De função nessa conversão entre as escalas? Sim, né? Tem o x em função de y, no caso Celsius, em função de Fahrenheit. Não precisa nem colocar, porque a gente já respondeu aqui agora, né? É Celsius em função de Fahrenheit ou vice-versa, né? Aqui, certo? Tudo tem função. Eu até gostaria que vocês pudessem me falar, aqui vai demorar um pouquinho. Eu lembro que eu pedi da régua, essa que demora um pouquinho. Deixa eu ver que horas são, mas eu acho que dá tempo. Dá. Ó, como construir o gráfico a partir da lei de formação? Às vezes, só vou pedir para vocês assim, ó. Eu vou dar y igual a 2x. Lembra do carro lá do estacionamento? Tinha uma que dizia assim, ó. Que só era a segunda situação, que dizia assim, ó. Eu tenho que o Y seria o que eu vou pagar, né? O valor a pagar, o preço, marca aqui dinheiro, RS, certo? E o X seria o tempo. O X seria o tempo. O 2 seria o valor que eu vou pagar. Quanto mais tempo eu ficar, mais eu vou pagar lá no meu estacionamento, lá no estacionamento que eu deixei o carro, né? Então, é Y em função de X. Quanto mais tempo tiver, mais eu vou pagar. Então, nesse caso, era a letra B. A gente monta um gráfico assim, ó. Eu não consigo desenhar a reta, eu vou pedir para vocês tentar desenhar, tá? Pega uma régua lá, ó. É a reta numérica. Finge que o meu tá bonito, tá? Coloca o zero bem no meio aqui e coloca lá positivo 1, positivo 2, positivo 3. Tudo para cada zero seria os positivos, ó. Mais 1, mais 2. De 1 em 1 centímetro, mede lá, mais 3. Quem não tem régua, faz que nem eu, mais ou menos agora. Só que esse mais ou menos pode não dar certo, que nem o meu. Aí, bem lá no zero, ó, eu vou cortar aqui uma reta para baixo. Daí vocês fazem isso também, vai cortar para baixo. É para construir um gráfico e só deu aquilo ali, né? Para cá eu vou colocar o X, ó, né? E para cima o Y. Deixa eu só apagar aquele que eu escrevi lá para não atrapalhar. Tenta fazer isso aqui, ó. Então, a direita... eu apaguei a reta. A direita os positivos, a esquerda os negativos do zero. E vem para baixo assim.
reto, né? O meu não tá reto, gente. Se carrega não dá certo. Eu risco aqui e risco lá no norte. Aí, ó, como é que eu monto um gráfico só com essa informação? Y igual a 2x. Primeiro passo, tá? Até pode construir gráfico se quiser já, mas primeiro passo é fazer uma tabelinha. Vai fazer uma tabelinha aqui no lado e a gente mesmo vai dar os valores. Não vai tá escrito em lugar nenhum essa tabelinha. Tu mesmo vai dar os valores. Ó, vou escrever x e eu vou escrever y. Aí eu vou colocar os valores nessa tabelinha aqui, ó. Eu vou colocar 5 valores pelo menos. Então, se eu vou colocar 5 valores, eu vou ter que fazer 5 continhas. Então, eu vou colocar lá, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei 5 valores. Colocando 0 como centro, 2 números negativos e 2 números positivos, mais 1 e mais 2. Então, começa do negativo. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá, professora, aonde estava escrito isso? Lugar nenhum. Eu sempre peço para colocar pelo menos 5 pontos. Pode colocar o valor que tu quiser, porque é tu que vai dar o valor. O x é uma variável independente, tu dá o valor que você quiser. O problema é que se tu dá um valor muito alto, o gráfico vai ficar muito grande. Então, o ideal seria colocar do zero, antes e depois dos zeros, né? Os números negativos e os números positivos próximos a zero, certo? Aí a gente encontra o valor de y, porque o y depende de x, é uma variável dependente. Então, eu vou pegar, ó, como eu dei 5 valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, são 5 valores. Eu vou fazer 5 continhas. Se tu sabe fazer de cabeça, melhor, para achar o valor de y. Ó. A primeira, tem sempre um vezes aqui, ó. A primeira é o menos 2. Então, 2 vezes o menos 2. 2 vezes o menos 2 é menos 4, não é? Aí eu vou lá na minha tabelinha, lá na tabelinha ali, ó, eu vou colocar menos 4. Se o x for menos 2, o y vai ser menos 4. Vou arrumar esse menos 4. Tá dando para entender, não? Eu vou pegar outra cor. Sim, tá dando para entender, prof. Ó, aí aqui eu vou colocar menos 4, certo? Beleza? Então, agora eu vou pegar de novo a fórmula. Eu vou ter que apagar, tá? Mas se sabe fazer de cabeça, melhor. Logo eu vou ter que apagar, senão vai dar muita rabisqueira. Ó, 2x. Então, agora o segundo valor aqui é menos 1, que foi dado. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Y igual a 2 vezes o menos 1. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Aí eu vou lá e coloco menos 2, que quando o x for menos 1, o y é menos 2. Agora, quando for 0, ó, vou botar aqui embaixo. Y igual a 2x. No lugar do x, eu marco 0. 2 vezes 0. E 2 vezes 0 é 0. Eu vou lá na tabelinha e marco 0. Então, quando o x for 0, o y também vai ser 0. Vou fazer outra continha. Agora, eu vou marcar lá, ó, quando o x for 1. Vou pegar a mesma fórmula que foi dado, y igual a 2x. E no lugar do x, eu vou marcar 1. 2 vezes 1 é 2. Aí eu vou lá na tabelinha, quando o x for 1, o y é 2, e anoto lá. Agora eu vou achar o y quando o x for 2. Y igual a 2x. Y igual a 2 vezes 2. Quando o x for 2, o y vai ser 4, positivo. Aí eu vou lá na tabelinha e vou marcar 4. Assim, ó. Agora sim, na verdade, eu posso fazer esse gráfico, né? Eu vou ter o 0 aqui no meio, daí o 1 positivo, 2 positivo, de 1 em 1 centímetro. Não esquece que o 0 é no meio. Se a gente observar, o x... eu vou apagar esse gráfico, vamos fazer ele de novo. Se a gente observar o x, ó, eu vou fazer de novo, vou mostrar para vocês que a gente primeiro faz a tabela, né? Eu fiz o gráfico, mas tá. Apressada. Ó, se a gente observar lá, ó, o x, qual é o menor valor que tem o x? Não é mais 2 lá embaixo? E o maior valor que tem o x é aliás, o menor é menos 2, né? E o maior é o mais 2. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, vou pegar, na verdade, preto, tem que ser. O gráfico se faz de preto e a reta se faz de vermelho, tá? Vou tentar fazer assim, ver se vai. Reto, meio que reto, né?
Finge que tá bonito. Então, ó, vou marcar, agora eu vou pegar o azul. Eu vou pegar o azul só por pegar, porque na verdade é tudo preto, tá? Ó, vou marcar o 0 aqui no meio. Aí, ó, de 1 em 1 centímetro, mais 1, depois mais 2. Precisa marcar mais? Não, porque o x só vai até o 2. Então, por isso que a gente olha a tabela. Se só vai até o 2, eu só preciso marcar até o 2. Então, esse pedacinho aqui, só preciso marcar a minha flechinha e marcar o x já. E do outro lado, o x vai os negativos. Menos 1 e menos 2, ó. Marquei todos os valores de x que está na tabelinha, tá vendo? Do menos 2 até o mais 2. 0 no meio. Conseguiram observar isso aí? Tá tranquilo até aqui? A gente olha para a tabela. Essas tabelas, quem foi que deu o valor foi a cabeça da gente mesmo. Faz sempre assim, coloca do menos 2 a mais 2 que não vai ter erro. Eu não consegui entender. Ó, tu vai montar uma tabela. Primeira coisa, que nem aqui, ó. Vou começar o outro já antes de terminar esse. O que eu vou fazer primeiro nesse aqui? Uma tabela. Antes de fazer o gráfico. Vou fazer uma tabela lá, vou marcar X e vou marcar Y, certo? Na letra B ali, ó. Mesma coisa. O que eu vou fazer? Para mim poder fazer um gráfico, o que eu tenho que fazer? Atribuir valores para X. Então, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso não está escrito. Ah, professora, eu quero botar 100, 200, 250 e 1000. Bota, não tem problema. É tu que vai dar o valor de X. Então, tu vai fazer uma tabela e vai dar o valor de X. O único problema de dar um valor muito alto é que, às vezes, o gráfico vai ficar muito grande para tu desenhar daí. Pede para construir, ó, como construir gráfico. Como é que eu vou construir um gráfico com um valor muito grande? Certinho, assim, com os pontos, certo? Dá também, mas às vezes vai dar mais trabalho. Então, o primeiro passo é fazer essa tabelinha do lado ali. É o primeiro passo, certo? E botar os valores. Eu indico, só indico, tá? Não é obrigado. Fazer do menos 2 até o mais 2. Por quê? Porque fica o 0 no meio. E daí pode ser que a reta vai cortar, que vai dar uma reta no gráfico, que ela vai cortar exatamente, ou na minha abscissa X ou na minha ordenada Y, ela vai cortar em algum ponto nela. O 0 está bem no meio aqui, então em algum ponto ela vai cortar. Se eu botar um valor muito alto, ela não vai encostar no X, às vezes vai dar uma reta lá em cima, lá fora do gráfico, sabe? Então, por isso que é legal colocar perto do 0, próximo ao 0, negativo e positivo. Então, o ideal mesmo é colocar números em sequência, ó, do menor ao maior, menos 2, menos 1, que nem de vermelho aqui, ó, 0, 1 e 2. Então, deu uma fórmula ali, y igual a 2x. O que pede? Construa o gráfico. Como é que eu vou construir? Primeiro passo, tabela. Então, tu vai montar a tabela aqui e vai atribuir esses valores para x. Aí, tu vai pegar, ó, tá vendo que a fórmula é essa daqui, ó, y igual a 2x, vai pegar 5 vezes essa fórmula. Olha que eu peguei 2, 3 aqui embaixo, 4, não tá em ordem, claro, eu peguei lá e cá, né, aqui, 4, aqui, ó, 5 vezes, porque tinha 5 valores, e 5, ó, 5 continhas foi feita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Foi feito 5 continhas porque tinha o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tinha 5 pontos para x. Atribuindo 5 pontos para x, a gente acha o valor de y. Tendo o valor de x, fica fácil achar y, porque o y depende de x, certo? É uma função de x. Às vezes, vocês vão encontrar até assim, ó. Em vez de colocar y igual a 2x, vocês vão ter assim, ó. Não estranhe, em muitos livros você vai encontrar assim, ó. F de x igual a 2x. Peraí, é tudo x? Não, o f de x é a mesma coisa que y. Então, f de x igual a 2x, ou y igual a 2x, é a mesma coisa, porque é uma função de x. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Eu sempre, então, vou fazer 5 continhas? Mas se eu quiser botar só 3 valores, aí eu vou fazer 3 continhas. Eu coloquei 5 para a gente ter mais definido, assim, sabe? Um gráfico mesmo, não ficar só um pedaço de uma reta, ficar um pouquinho maior. Geralmente, 5 a gente consegue ver bem ela, visualizar a direção bem certinho, né? Principalmente quando a gente vai fazer de segundo grau, para ir já acostumando a parábola, né? Não fica só meia parábola, só um pedaço. Será que vai encostar no eixo X ou não vai? Sabe?
Então, a gente já vai acostumando colocando 5 valores. Mas se eu colocar, por exemplo, ó, tem que ter 5 pontos? Não. Quantos pontos eu preciso? Eu vou perguntar para vocês. Quantos pontos eu preciso para X para me formar uma reta? No mínimo. No mínimo, quantos pontos eu preciso? Quem sabe responder? 5? Não. Eu peço 5 para ficar bonito, mas não é preciso. Nossa. Se eu tiver um ponto, ó, eu tenho uma reta aqui. Você vai desenhar aqui. Eu tenho uma reta, eu vou fazer ela de cá, depois eu apago. Eu tenho uma reta aqui. Se eu tiver um ponto aqui, eu consigo traçar uma reta, uma única reta, desse um ponto, que vai passar por ele? O que vocês acham? Hã? Se fosse um X, sim. Consegue. Só que não vai ser só uma. Esse é o problema. Vai dar muitas retas, para lá, para cá, para lá, para cá, entendeu? Várias direções. Então, se eu tiver um ponto só, eu consigo traçar infinitas retas. Então, por isso que um ponto não é indicado, porque a gente não vai saber a direção da reta. E se eu tiver 2 pontos, eu consigo traçar uma reta? 2 pontos. Vou marcar um ponto aqui e outro aqui assim. Eu consigo, aqui assim, não 3. 2 pontos só. Eu consigo traçar uma reta? Esses 2 pontos ali. Consigo? O que vocês acham? Esses 2 pontos aqui, eu consigo traçar uma reta ou não? Acho que sim. Que vai passar por esses pontos, né? Claro que eu não vou conseguir aqui, porque eu não estou com régua da gente. Ó, mas ela vai passar, vou chamar aqui de ponto A e vou chamar de ponto B, ó. Eu consigo passar uma reta por 2 pontos. E se eu tiver 3 pontos, mais um ponto aqui embaixo, como eu tinha feito antes, eu consigo passar uma única reta? Opinião. Eu acho que não. Não. Não tem como, né? Porque aquele ponto está fora, a não ser que esse ponto está na reta. A gente já está, então, até em assunto de terceiro ano, olha que legal. Quando os pontos estão alinhados, eles são colineares. Pontos alinhados colineares, certo? A gente tem uma única reta, porque uma reta é formada por infinitos pontos, certo? Infinitos. Mas eles têm que estar alinhados. Se tiver um ponto fora, que nem que eu vou chamar esse ponto aqui, ó, esse ponto de ponto C, ele está fora aqui, ó, já não consigo traçar uma reta. Eles têm que ser colineares, certo? Então, a ideia é a seguinte, se eu tiver só 2 pontos naquela minha tabelinha que eu botei ali para vocês, de vermelho e do lado de lá, se eu tiver só 2 pontos, chega. Não precisa ter 5. 5 é para poder definir melhor a direção da reta, o ângulo, tá? Para ficar mais bonito. E para a gente já ir acostumando com a parábola depois, porque a gente vai precisar botar pelo menos 5 pontos, né? A parábola, 3 pontos, chega daí. Mas tem hora que vai ficar meia parábola, mesmo com 3 pontos. Vou ter que continuar botando pelo menos mais 2, tá? Então, não custa já fazer 5 de uma vez, ó. Menos 2, menos 1. Mas se eu tiver 2 pontos, é o suficiente para me traçar a reta. É o suficiente, tá? No mínimo 2 pontos. Mas, ó, eu coloquei 5 para ficar mais completinho. Então, no X, eu peço para vocês botar sempre do menos 2 a mais 2, mas vocês podem colocar os pontos que vocês quiserem. Vai estar a fórmula lá, lei de formação, y igual a alguma coisa, né? Aquela do tipo y igual a x mais b. E vocês vão atribuindo valor para x para achar y daí. Aí, ó, a gente olha, achando o y, fazendo as continhas, ó, substituindo, o maior número que a gente tem no y é o 4 positivo, e o menor é o menos 4. Então, numa reta aqui, ó, vertical, y, né, a gente chama aqui, ó, para cima os positivos, de 1 em 1 centímetro. Então, anota lá, ó, mais 1, mais 2, de 1 em 1, mais 3 e mais 4. Então, eu vou anotar lá em cima, que seria o y, flechinha, né, o y. Para baixo, os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para baixo, eu nem tenho folha milimetrada, tá vendo? Quadriculada, nada, e tá dando para fazer. E sem régua ainda. O certo é ter régua. Porque se a gente tiver régua, sai bem
certinho, não dá erro nenhum, né? E nem, não pode ser feito sem regra isso aqui, na verdade, né? E eu estou fazendo mais ou menos, tá, gente? Mas por isso que as minhas retas, às vezes, não vão dar certo. Mas se vocês vão me acompanhando de vocês, vai dar certinho que vocês estão com régua daí, né? Ó, agora sim, vou pegar uma outra cor aqui, ó, vou pegar o preto, por exemplo, melhor. E eu vou encontrar o ponto que está pedindo para mim. Eu tenho que achar uma reta nesse gráfico. Então, ó, menos 2 no x e y deu menos 4. Quando foi menos 1 no x, o y deu menos 2. Quando foi 0 no x, o y deu 0. Quando for 1 no x, o y dá 2. Quando for 2 no x, o y vai dar 4. Ou seja, ali formou o parzinho ordenado, ó, menos 2 e menos 4, menos 1 e menos 2, que a gente olha primeiro do x e depois no y. Lembra dos pares ordenados que formam um único ponto? Para formar um ponto eu preciso de par ordenado. Então, eu vou olhar no x menos 2 e menos 4 no y. Vem para baixo aqui, ó, pontilhadinho, ó. X menos 2 e y menos 4. Vai dar um pontinho ali, certo? Depois, menos 1 no x, aqui, ó, menos 1 no x e menos 2 no y. Menos 2 para baixo aqui, ó, no y. Menos 2 no y, forma outro pontinho ali. 0 no x e 0 no y. Vai dar bem no meio aqui, ó, ponto maior preto. Depois, ó, 1 no x, daí você vai localizar os pontos, né? E 2 no y, lá em cima, ó, reto, né? Reto, 2 no y, daquele ponto lá. Depois, ó, 2 no x, sobe lá para cima, positivo, 4y, dá outro ponto lá. O meu problema agora é traçar essa reta, que eu tô sem régua. Aí você vai traçar uma reta que vai passar por esses pontos aqui, ó. Vai passar, não vai até no ponto, passa por ele. Quer dizer, se eu continuasse colocando, essa reta tem que ser vermelha. Se eu continuasse colocando aqui, ó, menos 3, se fosse menos 3 para x, 2 vezes menos 3, ia dar menos 3 aqui, ia dar menos 6 lá embaixo, no y. Ia dar mais 3 no x, ó, ia dar mais 6 no y. Quer dizer, ela continua. Se eu colocar, então, agora eu vou colocar essa sequência e vou botar um ponto lá, 50 para x. Então, quanto que vai ser o y? 2 vezes 50, o y vai ser 100. Não vai ser 100? Aí, tu vai botar lá no 50. Olha só o tamanho do gráfico que vai dar lá fora do 50 e tu vai achar o 100 lá em cima. Mas, ela vai ser alinhado. Eles vão ser colineares, porque ela é uma função. Então, função, não importa o valor que eu dê. O ponto vai estar certinho na reta. Ele tem que estar certinho na reta. Se não tiver, porque eu fiz algum cálculo errado. Tá? E olha só, mais um detalhe. Primeiro quadrante, sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então, observa, quando a minha reta, ela vem, até pode anotar, ela vem do primeiro ao terceiro quadrante, do primeiro ao terceiro, lá em cima tá de verde, ó, a função é crescente. Ou seja, quanto mais tempo eu deixar o carro, mais eu vou pagar de estacionamento. Eu vou tentar fazer a B aqui. Então, aqui é a função crescente, porque vai do primeiro ao quadrante, do primeiro ao terceiro quadrante. Quer gravar lá? Do primeiro ao terceiro quadrante, a função é crescente. Do segundo ao quarto, ao contrário, a função é dita decrescente. Outro detalhe para a gente ver. Na frente do x tem um 2, não tem? Esse 2, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo. Como ele é positivo, certo? Então, a minha função ela é crescente. Eu olho pelo coeficiente angular, que seria o valor que está na frente do x. O meu coeficiente angular ali é o 2. Então, a minha função é crescente, porque ele é positivo. Na outra situação aqui, ó, da letra B, qual é o coeficiente angular, que é o valor do A? Qual que é? É 1,50, não é? O valor do A, eu vou botar lá em cima. O valor do A aqui, ó, é 1,50. Né? O B é o 2. Essa aqui não tem B. Então, se é 1,50, 1,50 é positivo ou ele é negativo? 1,50 é positivo. Como 1,50 é positivo, então o coeficiente angular, aliás, ele é positivo, a minha função, ela é crescente, também é crescente. A minha reta, sem eu fazer o gráfico, eu já sei que vai vir do primeiro ao terceiro quadrante igual à letra A.
Ela só vai mudar a inclinação da reta. Ela pode ser mais ou menos aqui, o coeficiente vai formar um ângulo, e daí já está o assunto do terceiro ano, mas vai formar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo, certo? Ele pode ser maior ou ele pode ser menor. Então, o que vai definir agora seria o ângulo dessa reta. Vamos tentar fazer essa letra B aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer a letra B. Pior é que eu não acabei, tem mais essa e mais uma, ainda mais dá tempo, né? Essa aqui é crescente, a próxima aqui é decrescente, que eu vou mostrar para vocês. É ainda crescente, vai dar ainda do segundo para o quarto. Então, o que a gente faz? A gente anota lá x na tabelinha e y, certo? E atribui valores para x. Vou colocar os mesmos que eu já tinha falado para vocês. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu vou fechar isso aqui, ó. Atribuo... Ai, que torto que ficou. Atribuir valor para x. Se eu for apagar, eu acho que vai apagar tudo ali, porque... Deixa eu ver. Atribuir o valor para x lá, certo? Agora tenta achar o y. Quero ver se vocês conseguem lá. Tenta achar o y dessa daqui, ó. A gente fez a tabelinha, né? Botou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora tenta achar o valor do y. Se eu tenho 5 pontos, eu tenho que fazer 5 vezes essa continha aqui, ó. Eu vou fazendo e vou apagando, porque eu acho que eu não tenho mais... Deixa eu ver. Tem mais já da outra ponta, não tenho mais espaço. Então, ó, eu vou fazer e vou apagar, tá? Y igual a 1,50, ou 1,5 é a mesma coisa, mais 2. Então, qual que é o primeiro valor? É menos 2, né? Então, no lugar... Opa, esqueci do x. No lugar desse x aqui que eu esqueci, tem que marcar o 2 negativo. Então, vai ficar 1,50 vezes, parênteses, menos 2, mais aquele 2 que era da primeira hora do estacionamento. Então, ó, 1,50 vezes 2 vai dar R$3 negativo, porque é 2 negativo, então vai dar menos 3, certo? Menos 3 e mais 2, o y vai ser menos 1, certo? Então, a gente vai lá na tabelinha e marca menos 1. Vou apagar sempre, porque não tem mais espaço. Agora a gente faz, não precisava ter apagado a pergunta, tá? Agora a gente faz substituindo x pelo menos 1. Menos 2 já foi substituindo. Então, substitui pelo menos 1 agora. Daí vai lá, ali na fórmula, copia y igual a 1,50 vezes o x. O x vale quanto? Menos 1. Então, menos 1 mais aquele 2. Então, vai ficar assim, ó. 1,50 vezes 1 é 1,50, não é? Mais com menos vai dar menos 1,50. Mais aquele 2 que a gente vai copiar. Agora vai calcular. Devo 1,50 e eu tenho 2, né? Eu vou ter 50 centavos. Não é assim? 0,5, 0,50. Aí eu vou ali na tabelinha e vou marcar 0,5 ou 0,50, como quiser, a mesma coisa, tá? Agora eu vou fazer de novo. Eu vou lá, eu vou tentar fazer duas, uma vez só aqui. Eu vou pegar de novo lá, y igual a 1,50x mais 2, a pergunta. E agora eu vou substituir pelo zero. 1,50 vezes 0 mais 2. Todo número multiplicado por 0 é 0, então elimina o 0 aqui. Y vai sobrar 2. Aí eu vou lá na tabelinha, quando o x for 0, o y é 2. Agora eu vou substituir por 1. Deixa eu apagar, que agora vai ter que apagar, não tem jeito. Aí eu vou substituir por 1 ali, né? Daí vai ficar assim, y igual a 1,50 vezes 1, no lugar do x, né? Mais 2. Vou pegar aqui a caneta. Aí eu vou lá de novo, ó. Y igual a 1,50 vezes 1 mais 2. 1,50 vezes 1 é 1,50, não é? 1,50 mais 2 vai dar 2, vai dar 3,50. Ou pode só marcar ali na tabelinha 3,5 também, é a mesma coisa. Agora eu vou... Ah, mas com vírgula no gráfico, como é que faz isso? Fácil, não é difícil, mesma coisa. Por isso que a folha milimetrada era bom, porque a folha milimetrada, ela conta aqueles quadradinhos, sabe? Aí tu vai só contando, se tem 1 centímetro, tem 10 milímetros, 0,5 é 5 milímetros, é bem certinho na metade de 1 centímetro, seria meio centímetro, né?
na folha milimetrada, mas na régua é só contar também os milímetros daí na régua, né? Então, ó, aí eu vou lá, ó, y igual a 1,50 agora, vezes o x é 2, mais 2. Tudo positivo agora, diferente da primeira, ó. 1,50 vezes 2, o dobro de 1,50 é 3, não é? Mais 2, então a gente vai ter 5. Então, vai lá, quando for 2, vai lá na tabelinha agora ali, ó, e vai anotar o 5. Pronto, o primeiro passo é fazer essa tabelinha. Ah, e as continhas tem que aparecer? Era bom até, para tu ver onde errou, o que acertou, para estar corrigindo, para estar treinando. É bom fazer as continhas, não é demais, não. Só vai ocupar uns espaços no caderno lá, tá? Mas é bom às vezes porque a gente treina, né? Mas, se eu não quiser fazer, não precisa, tá? Se sabe fazer de cabeça, não tem problema. Aí tu vai fazer, o objetivo aqui é fazer a tabela e o gráfico. Tu precisa da tabela para tu poder montar o gráfico, entendeu? Aí tu vai lá, ó, meu, que feio, ficou torto, vou apagar. Aí tu vai lá e faz o gráfico de novo. E esse gráfico, ele tem que ser feito, conforme a tabela. Então, tu vai olhar lá primeiro para X. Como a gente está sempre fazendo, vou tentar fazer assim. Como a gente está sempre fazendo do menos 2 até mais 2, então o X vai do menos 2 a mais 2 e o zero no meio. O Y é que vai mudar, porque o Y depende de X, né? E depende da fórmula. Então, ó, o menor que eu tenho ali é menos 1 e o maior é 5. Então, para cima no Y aqui vai até 5. Ó, 1, 2, 3, positivo, né? 4, 5. Vai até mais 5 o Y para cima ali. Vou marcar o Y aqui, certo? Vê como é difícil aqui riscar, gente. Agora, então, vou marcar lá, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5 já tá ali, ó. E para baixo, no Y, lá, ó, vai até o negativo, lá, o menos 1. Então, eu vou botar aqui o menos 1. Não precisa tanto, ó, vai só até o menos 1, só até ali. Não tem mais negativo no Y. O zero é o meio, enquanto dos dois. O X vai do menos 1 ao mais... Desculpa, do menos 2 ao mais 2. Então, mais 1 e mais 2. Marca lá a flechinha X. Para cá, menos 1 e menos 2. Vou aumentar um pouquinho aqui, certo? Agora é só encontrar os pares ordenados ali e a gente vai ver, como eu falei para vocês, que ela é crescente. A única coisa que eu quero mostrar é um detalhe que eu não mostrei antes, mas agora eu vou falar para vocês que essa é diferente daquela, né? Vamos ver por quê. Apesar das duas ser a função crescente, ó. Eu tenho x menos 2 e y menos 1, primeiro par ordenado. Então, menos 2 e menos 1, vai vir para baixo aqui, ó. Menos 2 e menos 1, vai formar um pontinho aqui. Depois, ó, menos 1 e meio. Meio é a metade aqui, ó. Ah, não, desculpa, positivo, meio positivo aqui, ó. A metade do 1, então, menos 1 e meio. Vai vir mais ou menos aqui assim, ó. Por isso que é importante estar bem medidinho, bem certinho, né? 0 no x e 2, ó, vai ficar em cima do 2, 0 e 2. Depois, ó, 1 e 3,5. 3,5 é metade, entre 3 e 4, ó, metade de 3,5. Então, 1, aí tu vai para cima lá, ó, e 3,5, vai formar um pontinho ali. Opa, risquei a mais. Deixa eu tentar apagar ali. Eu acho que vai apagar tudo, mas tá. Não, deu certo. Depois é o 2 e o 5. Daí tu vai lá no 2, no x e o 5 no y. Vai para cima daí, ó. 2 e o 5. Vai formar um pontinho ali. Aí tu vai pegar uma régua, né? Ai, nossa mãe. Agora ficou feio o negócio. É para passar uma reta, tá? Vou apagar tudo errado. Tem que passar uma reta que sem régua é difícil. E passa por esses pontos ali. E eles têm que estar bem certinho alinhado. Se não tiver alinhado, ou o gráfico está desenhado errado, vocês podem ver, o meu não está certo mesmo. Observa aqui, ó, a distância entre esse 1 e esse 2, e entre 1 e o 0, como está diferente, né? Aí é obrigada a não dar muito certo, né? Mas, enfim, eu vou aumentar meu ponto aqui para disfarçar, né? Ó, opa, para cá. Finge que isso aí é uma reta, tá? Pelo amor, dá para chorar, né? Então, assim, ó, observe o que aconteceu. Uma coisa importante aqui que tá reto, né? Vamos fingir que tá reto. Meu Deus, mas tô aqui só 2 desses. Mas olha só, uma coisa importante que aconteceu aqui.
Qual é a diferença que vocês observaram do primeiro gráfico para o segundo? Os dois vêm do primeiro ao terceiro quadrante. Lembra aqui, ó? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os dois vêm do primeiro ao terceiro. Os dois são função crescente, porque na frente do x tem 1,50 e 1,50 é positivo. Então, também é crescente. A gente consegue olhar de três maneiras. A gente consegue olhar pela fórmula. Se na frente do x é positivo, na frente do x, o b não faz mal. O b pode ser positivo, pode ser negativo, pode nem ter o b, como na letra A não tem o b, ó, né? Pode ser positivo, negativo ou nem ter, certo? Mas o A que importa, o coeficiente angular, que é chamado A, ele tem que ser positivo. 1,50 é positivo? Fechou. O 2 é positivo? Fechou. Então, função crescente as duas, certo? Outra coisa que a gente olha, na tabela. A tabela, olha só, conforme vai aumentando os valores de x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, está aumentando do menos 2 até o mais 2. Conforme aumenta o valor de x, aumenta também o valor de y, ó, menos 4, menos 2, 0, 2, tá vendo que está aumentando o y? Na tabela da letra B, ó, aumentou o valor de x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aumenta o de y, menos 1, meio, 2, 3,5, 5, aumentou. Então, a gente consegue ver, conforme aumenta uma variável, aumenta a outra também, certo? Na tabela. O valor do coeficiente angular nas duas é positivo, segunda coisa. E a terceira coisa que a gente consegue ver é que o gráfico vai do primeiro ao terceiro quadrante. Ele tem sempre a mesma direção, só vai mudar a posição da reta em relação a x. O coeficiente angular pode estar menos ou mais inclinada, pode às vezes nem cruzar ali a minha abscissa x, certo? Mas ela é uma função crescente. Se ela tem essa direção do primeiro ao terceiro quadrante, ela é crescente. Qual é a diferença das duas? A letra A, eu tenho y igual a 2x. A letra B, eu tenho 1,50x mais 2. Qual é a diferença? Porque a letra B, eu tenho o valor de B, do coeficiente linear B. Eu tenho 2. Na letra A, eu não tenho, eu só tenho o valor do A, certo? Observa a diferença, o que aconteceu. Sempre que eu tiver só o valor do A, ela vai cortar bem no meio, no 0, 0. Sempre que eu tiver o valor do A. Ela vai passar bem certinho no meio do meu gráfico, do meu plano cartesiano. Quando eu tiver o valor do B, olha lá, eu tenho o B, tá vendo ali? O B é o 2. Quando eu tiver o valor do B, ela vai cortar, o B é o 2 e corresponde a Y. O A é 1,50 e corresponde a X, certo? Então, como o B corresponde a Y, que é o 2, ela vai cortar no 2. Olha isso aqui que aconteceu. Bem certinho no 2. Tá vendo que ela cortou no 2, no Y, como se fosse Y aqui? Então, essa é a diferença. Lá cortou no meio, porque não tinha B, e aqui tinha o B, cortou no número que era o B. Ah, se meu B fosse 10, ela ia cortar lá no 10, lá em cima. Se meu B fosse menos 62, ela ia cortar no menos 62. Ela ia passar no eixo Y, o menos 62 daí. Aonde é o valor de B. Nessa daqui não tem B, na função decrescente. Então, ela vai passar exatamente no meio. No meio, no 0, 0. A gente já sabe o gráfico mais ou menos como é que vai dar. E outra coisa. O coeficiente angular aqui, ó, é o 2, o valor do A. Então, ela vai vir do segundo ao quarto quadrante. Ela vai ser uma função decrescente. Como é que faz, então? Eu não tenho B, vai passar no meio, certo? E conforme aumenta os valores de x, vai diminuir o de y na tabela, ao contrário. Então, vou colocar lá menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Fazer a tabelinha aqui. Aí, eu vou fazer as continhas agora, ó. 5 continhas. Então, y igual a 2x. 5 vezes. Y igual a 2x. Y igual a 2x. 5 vezes, tá? Eu vou fazer isso. Então, a primeira eu vou colocar menos 2 ali, ó. Já de cara. Então, vai ficar y igual a 2 vezes o menos 2, o y igual a menos 4, certo? Aí, eu vou lá na tabelinha e eu escrevo menos 4. Na segunda, eu vou colocar menos 1. 2 vezes menos 1, então, o y igual a menos 2. Eu vou lá na tabelinha e coloco menos 2.
Agora, eu vou substituir o x pelo zero, porque eu dei o valor para x zero. Então, y igual a 2 vezes zero. Todo número multiplicado pelo zero é zero, porque zero é um elemento neutro. Aí eu vou lá, ó, tá vendo que deu 0 e 0? Vai cortar no meio, como eu falei para vocês. Agora, eu vou colocar aqui, ó, y igual a 2x. No lugar do x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1, então y é igual a 2. Eu vou lá na tabelinha e vou acrescentar quando x for 1, o y vai ser 2. Agora, eu vou fazer a última continha, que são 5 continhas, né? Y igual a 2 vezes x. Então, 2 vezes 2, que é o valor de x, o y vai ser 4. Eu vou lá na tabelinha e eu coloco 4, certo? Monta o gráfico agora. Primeiro passo, fazer a tabela. Atribui os valores para x e acha y. Meio torto. O detalhe é fazer gráfico sem régua. Mas, enfim, né? Esse é o último, tá, gente? Então, é o seguinte, ó. Eu vou lá e faço o meu x. Boto 0 no meio, lembra? 1, 2 e 1 positivo e 1, 2 negativo pro outro lado, antes do zero. E vou colocar bem no meio do menos 4 ao mais 4, um pouquinho maior a minha reta y. Então, vai positivo, ó, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Não precisa mais que isso. Como é que eu sei quanto que eu tenho que desenhar? Eu vou olhar na tabela, ó, vai ter o mais 4, maior e o menor é menos 4. Então, eu venho para baixo agora aqui. Esse aqui era para ser o zero, né? Eu vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 4. Então, para cima positivo, igual um termômetro. Para baixo negativo, 0 no meio. Na abscissa minha de x ali é como uma reta numérica. À direita os positivos, mais 1 e mais 2. Marca lá o x, a flechinha. E à esquerda os negativos, menos 1 e menos 2. E agora a gente vai encontrar os pontinhos lá no par ordenado. Vai formar um parzinho ordenado, né? Como se fosse assim, ó. Menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 2. 0 e 0. 1 e 2 e 2 e 4. Aí a gente vai olhar primeiro no x e depois no y, parzinho ordenado, né? Então, eu vou lá, menos 2, né, que tá aqui no x, e menos 4 no y. Então, para baixo, ó. Então, aqui, ó, menos 2 no x e menos 4. Aqui vai formar um ponto. Depois, ó, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Vai formar outro ponto. Depois, 0 e 0, bem no meio. Depois, 1 no x e 2 no y. Vai formar outro pontinho ali. Depois, 2 no x e 4 no y. Aqui vai formar outro pontinho. Aí, a gente vai traçar uma outra reta que vai passar por esses pontos. Como a gente tem, né? Eu fiz certo? Menos 2 e menos 4? Certo. Menos 1 e menos 2? Certo. 0 e 0. Ah, tá. Sabe o que eu fiz de errado, gente? Eu não botei o menos na frente da fórmula. Olha aqui. Por que vocês não me avisaram? Parabéns para vocês. E deixaram eu fazer errado. Tenho menos. Vamos fazer o seguinte. Volta lá. Paga tudo. Vocês estão aí ainda? Tô aqui. Se não botar o menos, tá tudo errado, gente. Você tem que me avisar. Professora. Poxa vida. Foi trabalho fazer isso aqui. Tá, vamos lá. Vamos só mudar o sinal. Daí muda tudo, claro, né? Ó. Vai um menos aqui na frente. Tá vendo? Um menos era negativo. Eu ainda falei e não fiz a conta com menos. Ó. Vai um menos aqui. Então, tem um menos aqui também. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Aqui vai só mudar o sinal, tá? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aqui é o menos também, ó. Daí vai dar mais. Então, menos... O zero não vai mudar, é o único. Menos 2 vezes 2. É isso? Ó, menos 2 vezes menos 2. O primeiro lá vai dar mais 4. Menos 2 vezes menos 1, daqui tá aqui embaixo. Vai dar mais 2. Aí, então, tem que mudar aqui, ó. Mudar aqui também. Mais 4, mais 2. E menos 2 vezes 0 é 0. O 0 não tem sinal. E 1 vezes... Aqui, x é 1. Menos 2 vezes 1, onde é que tá isso que eu fiz? Ali, ó. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Eu tenho que botar um menos aqui, ó.
e menos 2 vezes o 2. Onde é que está? Aqui. Tem o menos aqui também. Ó. Menos 2 vezes o 2 vai dar menos 4. Então, aqui também tem que botar um menos na tabela. Troca o sinal. Daí, ó, claro, né? Eu ainda falei, não prestei atenção. Ó, aumenta o valor de x, tá vendo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, diminui o de y. Pensa bem como a ideia é o contrário. Aumenta o valor de x e diminui o de y. Nessa daqui, ó, aumentou o valor de x e aumentou o de y. Lá também na B, ó, aumentou o de x, né? 2, 1 foi para 2, do menos 2 foi para 2. Aumentou também o de y, do menos 1 foi para 5. Então, nessa, como ela é decrescente, não pode acontecer isso. Se aumentou o valor de x, do menos 2 foi para mais 2, o de y tem que diminuir. Do mais 4 foi para menos 4. E realmente estava fazendo errado antes, né? Então, agora vamos achar. Aqui também tem que arrumar daí os parzinhos ordenados aqui. Então, menos 2 e 4, ainda bem que não tem que mudar muita coisa, né? Menos 1 e mais 2, aqui vai dar negativo e aqui vai dar negativo também. Então, vamos lá, ó, menos 2, ao contrário agora. E mais 4 lá em cima, não é para baixo, é para cima o ponto. Menos 2 e mais 4, vai formar um ponto ali. Depois, menos 1 e 2, para cima o ponto, vai formar ali 0 e 0 não muda. 1 e 2, cadê o 2 aqui? E aqui, né, 1 e 2. E depois 2 e 4. Vai formar outro pontinho lá. É o contrário. Agora, pior ainda é fazer a reta ao contrário. Nossa. Finge que isso tá bonito, tá reto, tá lindo. Agora sim. O importante é fazer certo, né? Ó, olha só. Observe o que aconteceu aqui. A gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Antes não estava certo porque eu não copiei o sinal de lá para cá para fazer a conta. A conta estava certa, mas não copiei o sinal e não prestei atenção que eu estava fazendo uma função decrescente, certo? Mas então, ó, decrescente a gente já tem ideia que vai dar do segundo ao quarto quadrante, como está aqui. Ao contrário dessa reta, observa essa reta. De lá para cá, tá vendo o primeiro ao terceiro? Daqui, o segundo para o quarto. Sempre que tiver um menos, vai vir nessa direção, do segundo para o quarto quadrante. Sempre. O valor do A vai ser negativo, certo? Na frente do A, do X vai ser negativo. O B pode ter, pode não ter, tanto faz o B. Mas o A tem que ter, senão ela não é função. E a tabela, quando aumenta os valores de X, diminui o de Y. Lá, quando aumenta de X, aumenta de Y também. São 3 casos que a gente consegue observar. E se eu tivesse, sim, por exemplo, tá? Se eu tivesse aqui, ó. Eu vou riscar, mas isso não faz parte da conta agora. Se eu tivesse, um mais um. Eu já sei mais ou menos onde vai passar minha reta. Vou pegar outra cor. Sem fazer conta nenhuma, eu consigo saber isso. Ó, eu sei que é negativo, certo? Então, vai vir do segundo para o quarto quadrante. Outra coisa, que é o B, o valor do meu coeficiente linear é 1. Onde é que está 1? Está aqui, ó, peguei o verde. Deixa eu achar aqui, ó. O coeficiente é 1, certo? Então, a minha reta, ela vai cortar exatamente nesse 1. Opa, nesse 1. Ela vai passar ali. Posso ter quantas retas tiver nesse gráfico. Mas se eu botar aqui menos em vez de mais, eu vou marcar um menos. O B não importa se ele é menos ou se ele é mais. Se eu marcar aqui que o B agora, ele é... Vou marcar que ele é menos 7. Menos 7, pode ser. Onde é que está o 7 no B? O B corresponde a Y. O 7 aqui para baixo, não é? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 aqui para baixo. Então, eu sei que ela é decrescente e que é menos 7. Então, o B vai cortar aqui, ó. Aqui está o B, ó. A minha reta, ela vai vir numa direção mais ou menos assim, aumentar o ponto. Mais ou menos ali, passando pelo B. Mas é a direção do segundo ao quarto quadrante. Então, o B indica onde vai cortar a minha reta. Se não tiver B, ela vai cortar bem no meio, no 0, 0. Se for negativo, do segundo ao quarto. Se for positivo, do primeiro ao terceiro quadrante. Fácil? E agora é exercício. Esse exercício aqui, eu coloquei em PDF já, tá bom? Para vocês tentar fazer, como é exercício, não vale nota, tá? Como exercício para... Primeiro, tentar entender, construir gráfico. Essa primeira aqui vai ter que montar a fórmula, não tem nada escrito, vai ter que montar uma fórmula daquele tipo Y. Opa,
Daquele tipo assim, ó, y igual a x mais b, vai ter que montar, né? Tipo, y igual a x mais b. Então, o que é o valor do A, o que é o valor do B aqui? Às vezes, eu vou ter que fazer até duas, dependendo da perguntinha aqui do azeite, que também tá caro, né? Do óleo no mercado. Outra coisa aqui, ó, em um plano cartesiano, num plano só, você só precisa, no número 2, fazer um gráfico só, certo? Faz todas as tabelinhas primeiro, de todas elas, as tabelinhas. Depois você vai ver de todas as tabelas qual é o maior e o menor de x e qual é o maior e menor de y. Daí desenho o maior e menor de todas. Ah, o menor é o menos 10 na B e o maior é o menos 8 na D. Vai botar do menos 10 ao mais 8. Certo? E vai fazer 4 retas num único gráfico. Vai dar para lá, para cá, num único gráfico. Vai marcar, fez uma reta lá, marca o A em cima. Fez para lá, marca o B. Certo? A número 3 é só para dizer qual que é o valor do A e qual é o valor do B. Ó. A letra A, y igual a 5x mais 7. Na frente do x é o valor do A. O que não tem x é o valor do B. Então, o A é 5, B é 7. Assim, tá? Só para dizer qual é o A e qual é o B. E a número 4 é ao contrário. Se a variável dependente, que o x depende, a variável dependente for nula. Nula quer dizer se ela for zero, colocando zero no lugar do y, certo? Qual é o valor da variável independente, que o x é independente, nessa função que foi dada aqui? Então, vai colocar 0 igual a 3x menos 27. E vai resolver normalmente, né? Então, vai ter um parzinho ordenado aqui, tu vais achar o valor de x, tu já sabe que o y é 0. Assim, ó, o y já é 0, já pode botar ali, vai achar o par ordenado, certo? E vai achar o valor de x, vai resolver numa equação de primeiro grau normalmente, tá bom? Aqui só faltou, tem um errinho aqui na número 1, tem que cortar o S, né, que é dinheiro, certo? Por R$5. E é isso, gente. Alguma dúvida? A número 2 é a que é mais complicadinha, que vai ter que fazer um gráfico, desenhar as tabelinhas, fazer... Se conseguir com 2 pontos, pode ser 2 pontos para cada um, tá? Mas como são as primeiras que vocês estão fazendo, eu aconselho fazer 5 pontos, do menos 2 a mais 2, em todas elas. Fazer tabelinha e montar algum gráfico só e botar todas as retas. Ah, mas professor, eu posso fazer um gráfico para cada uma? Que eu acho que é mais fácil, eu acho que eu prefiro assim? Pode ser um gráfico para cada uma também, não faz mal também, se prefere, tá? Mas não tem necessidade. E lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, é como se fosse y igual a x menos 3. A letra B é como se fosse y igual a x mais 1. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Na número 2 ali, qual que é o valor do A? Na letra A, f de x igual a x menos 3. Qual é o valor do A? Seria 1? Seria 1. E o B? 3. 3 negativo, né? Menos 3. Isso. Aí eu pergunto, ela é crescente ou decrescente? Olhando só para a fórmula, sem fazer conta. É crescente ou decrescente? Decrescente. Tem que olhar o A, o B não importa, lembra? Ah, tá. Crescente. É crescente porque na frente do X é positivo. O B, se tiver B, se não tiver B, não importa. Então, ela é crescente porque o X é positivo. E a letra B, é crescente ou decrescente? Decrescente. A B é B. crescente. E a C? Decrescente. E a D? A D, decrescente. Decrescente? E a mesma coisa, só porque tem uma fração não quer dizer, tá? Se o X vale 2, vai colocar lá, 2 dividido para 2 vai dar 1 daí aqui, ó. 1 mais, né? Devo 1 e tenho 2, eu vou ter 1. O Y daí, né? É a mesma coisa. Eu posso dividir, posso dizer, deu com vírgula, não faz mal, que nem a gente fez aquela do 3,5 lá, do meio, que é vírgula também. Tá? Não é porque é uma fração que vai ser difícil, não é não, tá? É o mesmo jeito de fazer, tudo igual. Então, agora a pergunta, onde é que vai cortar o gráfico na letra A? Vai cortar em que número no Y? No 1? Não, 1 quer dizer que ela é crescente, que ela é positiva. E o que eu tenho? O valor do A é 1, né? O A. E do B é menos 3. O A equivale a X. E o B equivale a Y, certo? Aqui.
Menos 3. Então, ela vai cortar na reta Y, nessa reta aqui, né, vertical, em pé, que a gente fala, né? Na reta Y, ela vai cortar no menos 3. Onde é que está o menos 3? Aqui para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, ela é crescente, vem do primeiro ao terceiro quadrante, e vai cortar aqui, ó. Vai ficar assim a reta, ó. Já fiz a conta, já fiz para vocês, olha aqui, ó. Só olhando o gráfico, já sabe fazer o gráfico, tá vendo? Ela vai vir assim, ela vai ficar assim o primeiro gráfico. O segundo fica como? Só para a gente ter uma noção. É positivo, então vai vir de lá para cá, né? Do primeiro ao terceiro. E o 1, não é 1 positivo, B? Aqui, ó. 1 positivo aqui. Então, como é que vai vir? Vai cortar ali no 1, assim, ó. Vai ficar assim, essa. Certo? Essa daqui vai cortar no 2 e de lá para cá. A letra C, ó. Fazer o C aqui. Não, aqui. Letra C, né? No caso da mesinha aqui. Então, ó, negativa porque vem de lá para cá. Onde é que está o 2? 1, 2, lá em cima. Então, ela vai cortar daqui para cá, ó. Então, a gente já sabe mais ou menos a posição da reta, certo? Eu vou apagar, fica muito feia ali. Olhando para a perguntinha, para a fórmulazinha que foi dada. É fácil de fazer, tá, gente? Então, não vale nota, tá bom? É só fazer a título mesmo. Deixa eu dar um F aqui. É só fazer mesmo a título para aprender mesmo, para a gente poder fazer um trabalhinho mais para frente, que eu falei que vocês vão fazer aí. E para a gente poder conseguir... O importante é entender isso ali, tentar resolver essas ali, montar gráfico, função y igual a x mais b, tá certo? E não vale nota, não. É para entender para as próximas, o bloco B daí, que já vai ficar um pouco mais... Daí vocês vão ter que apresentar, vocês vão mandar vídeo, vai ser um pouco diferente agora.